Uma das situações mais complexas da vida após morte é a do suicida. As consequências são inimagináveis, da prisão local até que se cumpra o tempo de vida, equivalente à encarnação atual. O suicida não consegue se libertar. Um exemplo é o enforcamento. O espírito fica lá, pendurado. Conheci um garoto de 18 anos de idade, super calmo e amado pela família, pelos pais. Por causa de uma namorada, ele não aceitou o término do namoro. Não haveria como imaginar que ele faria isso, mas ele fez. Como todos que suicidam-se e não conhecem as consequências, inclusive este é o real motivo do suicida, a ignorância, a falta de conhecimento. Porque se eles acreditassem no plano espiritual, enfim, ninguém tiraria a própria vida. Isto é algo que eu sinto muito, me entristece. É só uma questão de conhecimento, porque a segunda questão é o desespero. O que eu quero dizer é, se a pessoa tiver a informação, esta pessoa não tira a própria vida. E ponto. Por causa do desespero apenas, com conhecimento, como ganho de causa, quem conhece não se mata. Concluindo, a ignorância mata. Pois é, simples assim. Felizmente, daí podemos afirmar que a ignorância assina todas as atitudes absurdas. Falta crer, falta crescer. O espírito não é livre para fazer tudo o que pensa. O livre-arbítrio não funciona neste caso. O livre-arbítrio é a liberdade de escolha, mas não a liberdade das consequências. Não liberta. Há consequências desastrosas e o enforcado fica lá pendurado. Não é triste? Imaginem por 30 anos. Sem falar do Vale dos Suicidas. Sabe-se que neste lugar a condição espiritual é grave. Esses espíritos perdem energia vital e não há sustentação corpórea. Não conseguem se levantar, tipo invertebrado. Eu estive com um espírito que tinha saído do umbral por meses, 2 meses, só para perguntar, onde você está? O mentor me levou e me trouxe. Daí ele respondeu o nome do lugar, que eu nunca ouvi falar. O que eu fiz? Google Maps. Achei uma cidade de 3.000 habitantes na Noruega, um lugar de colinas, como o espírito me disse, um lugar chamado Melbu. Este conhecido é alguém da família. Esta pessoa é considerada um suicida inconsciente, como o vício do álcool. Há uma colina espiritual de tratamento em Melbu, tá? Uma coisa que mata lentamente é a ignorância. Uma coisa que mata lentamente é a ignorância. É o tipo de suicídio tão lento que as pessoas acham que não estão fazendo nada. Atitudes negativas geram doença. Os miasmas adquiridos por energias densas que vai para o corpo, pelo espiritual, vírus ou bactéria, é tão sutil quanto as energias. O contato feito por um tipo de transferência, energia e vírus, ativando vírus ou bactéria já instalado no corpo. E a doença acontece. Eis a origem das doenças. Tem muita pesquisa comprovada na área científica que comprova outros mecanismos. Vamos voltar ao assunto? Bebida, suicídio inconsciente. Ah não, não foi arma de fogo, veneno ou enforcamento. A pessoa relaxa e se entrega aos vícios. Só que os vícios sempre estão atrelados a valores invertidos ou crenças limitantes que levam a todos para atitudes improcedentes, um despropósito com a vida. Todas essas energias trabalhando em conjunto levam ao caos. Estou falando sobre o organismo. O suicídio é uma pessoa que colapsa, que se desespera com facilidade e não sabe para onde ir, como resolver angústias e perdas. Há outro diagnóstico também, suicidas que trazem estabilidade mental e espiritual, de reencarnação anterior. Daí suicídio é uma questão de tempo, como um caso que teve aqui, uma mulher tinha tudo, mas tinha uma depressão crônica, onde era necessário ser vigiada 24 horas. Já sabem, né? Um momento desse, os pais, por um lapso de tempo, ela morava no 12º andar, aconteceu. Sabe o que aconteceu, né? Se jogou. Nesse caso, a mente entra em um surto, um tipo de desespero incontrolável, uma angústia tão profunda somada a medo, só sabe quem sente. Eu senti uma vez
Uma pessoa com esse problema, uma mente fraca, não suporta. Este suicídio é karmático, mas há consequências, por menores que sejam. Tem karma que leva-se 3 encarnações para quitar, ou até mais. Este é o preço da teimosia, cabeça dura. Quem não gosta de ouvir, o suicídio condicionado está ligado ao karma de prejuízos em relação ao próximo, e a dívida está ligada ao psicológico. Nestes casos, imaginem que a pessoa nasce com aquela dívida e numa vida dura ainda acontece algo pior. A pessoa não suporta e se mata. Esta pessoa não quitou a dívida que trouxe e ao mesmo tempo tira a própria vida, adquire mais uma dívida ainda pior. O suicídio é 2 pontos, autoassassinato, e o preço é alto. É normal sentir vontade de morrer. Cometer o ato é sinônimo de covardia. O senhor dos medos é o espírito incauto. A melhor opção para um suicida é encarar a dificuldade, o mal. Quer que você perca tudo. Quando você acredita em Deus, você não perde, só ganha. Eu levantei pontos que geralmente não se fala. Olha só, porque qual seja a situação, 2 coisas. Matar ou se matar não é certo. Pois bem, se você perdeu tudo na vida e está quase morrendo, deixa a lei cumprir seu papel. O universo sabe o que fazer. Se você estiver por um fio, cumpra a tua sentença, que a lei universal te resgata. Daí você pode sobreviver e surgir das cinzas como uma fênix. Se você morrer, a espiritualidade te dá todo o suporte. Você alcança mérito porque você cumpriu o que estava determinado. Isso significa liberdade espiritual. Quem te salvou? Tua fé. Morrendo ou não, a morte não existe. A consciência divina te protege. Ou você acha que o desespero resolve alguma coisa? Pois é. Vocês já viram o que as pessoas desesperadas fazem em atentar contra a própria vida? Um cara pulou do 8º andar com as filhas no braço, com a filha nos braços. Motivo: prejuízo financeiro. Faltou Deus no coração, falta tudo. Intelectualidade racional, diagnóstico psicológico médico, entendimentos lógicos científicos. Não serve para o suicida. Admito que depende do caso. Viver de remédio às vezes até complica. Porém, transcender a concepção extrasensorial da vida, como importância de remanejamento espiritual e entendimento, salva. Fé. Dentro do conhecimento, com isso, jamais alguém se suicida. Agora, o suicídio consciente é outra história. Me parece que paga em dobro. Quando a pessoa tem conhecimento, tem umbrais de vários níveis e tem um espaço só para ovoides. Já pensou? Você salvar alguém do suicídio só numa conversa? Nós estamos aqui para isso, diminuir a dor do outro. E Deus tem misericórdia sobre nossas limitações. Existe intervenção divina o tempo todo, mas o ser humano não está livre de julgar a própria sentença do plano espiritual. Vem todos os alertas, a natureza se encarrega de mostrar as consequências e nós temos que aprender a enxergar. A criação já deixou tudo pronto para usar e descobrir, do tipo: toma aí, agora evoluam, a natureza está pronta e as leis, as normas de uso eu mando já. Você vai ler o manual. Não vai se interessar? Pois bem, aceite o seu risco. O suicídio é um processo acumulativo de comportamento negativo. Quando vê, já é tarde. E quem percebeu? As pessoas se boicotam o tempo todo. Vai chegar uma hora que a bomba estoura e atinge o lado mais fraco. Ou acontece a depressão ou o suicídio. É uma fuga. A mente busca meios de resolver, sem contar com o processo obsessivo. Sem ajuda não há escapatória. Tem uma coisa que ninguém diz. Quando nós nascemos, nós vamos cumprir algo. Iremos ser quem somos. Se você tiver uma natureza suicida, você vai cometer o ato. Depende aí de cada história. Não tem como saber. Como nós somos muito atrasados, limitados, podemos escolher evoluir. Não ser o que és para ser alguém melhor. Transpondo limites. Você, sob alguns degraus, não querer fazer parte de uma condição degradante de perdas e falhas, sempre evitará o pior. A espiritualidade tem a missão de conscientizar. Isto salva. Por isso, fiz este vídeo para ensinar você como lidar com você mesmo e com com as pessoas. Não há como represar um rio sem que ele transborde em outro lugar. Represe apenas pelos acertos e qualidades. Até
Até a próxima. Fique com Deus. Tudo de bom.